Muito bem, estudo da lição número 1, a parte de terça-feira, falando sobre pertencendo à família de Deus. E hoje, o estudo de hoje é sobre como podemos avaliar aquilo que Deus nos dá de forma suficiente. Deus nos dá coisas assim que podem nos surpreender. O quanto Deus se preocupa conosco, com seus filhos. É logicamente que podemos dizer que todas as pessoas, pela criação, são criaturas de Deus, mas pela aceitação de Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. O apóstolo João diz a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Como filhos, como é que esse Pai grandioso, poderoso, universal, Ele nos trata? Temos que verificar o que é que Ele faz por todos nós. Quando se pergunta, por exemplo, qual é a melhor dádiva que Deus tem para todos nós pedimos a Deus muitas coisas, como nosso Pai Celestial. Nós pedimos saúde, nós pedimos prosperidade, pedimos que proteja os nossos entes queridos, pedimos pela nossa sobrevivência, pedimos pela nossa segurança, pedimos pela fé da nossa família, dos irmãos da igreja, pedimos que o Senhor Deus intervenha em situações que nós não conseguimos ver assim uma solução. De todas essas dádivas que nós pedimos a Deus, qual é a melhor dádiva? E o resultado dessa pesquisa ou dessa pergunta a melhor dádiva é ou foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é a melhor dádiva para o ser humano, porque através de sua graça, Ele nos perdoa, nos permite ser aceitos na presença divina, através da justificação pela fé, e nos dá a esperança da vida eterna. Assim, como gratidão, nós cooperamos com Deus para a salvação de outras pessoas. Um dia, um diácono da igreja sabia que ia ter uma reunião de ação missionária. Era uma reunião interna, para que, como se fosse um concílio de ancião. E aquele homem, aquele diácono simples, convidou um rapaz da roça para estar presente na reunião. Os irmãos olharam para o diácono como a dizer assim: o irmão está fora do cabo, como é que traz uma visita para uma reunião administrativa, uma reunião de treinamento para ação missionária? O diácono olhou e disse: mas não é para aprender a salvar almas? Então, eu já trouxe uma alma para ser salva. Não é isso que vocês vão ensinar? Os irmãos não quiseram discutir, porque o diácono era uma pessoa muito simples. Mas o rapazinho que foi levado era também muito simples, era um moço da roça. E ficou atento o tempo inteiro, olhando ali aquelas indicações, aquele treinamento, aquela instrução toda. E aquele moço foi, na sua simplicidade, captando tudo aquilo. E isso encheu o coração dele de uma força impressionante de se tornar um missionário. Pois esse moço, de nome William Taylor, se tornou missionário. E foi para as ilhas ocidentais, foi para a Índia, caminhou para uma parte da China, nos mares do sul, ali perto da Austrália. Ele passou por muitas ilhas. Ele levou milhares de pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia assim: eu tenho gratidão no meu coração, porque Jesus Cristo me salvou. Por isso eu sou um grande cooperador dele. Ele nunca ficava sem assim a presença de Deus. Um dia, quando ele foi visitar uma família pobre, ele só tinha, sabe quanto? $2 no bolso, para ele comprar no dia seguinte o alimento, o café da manhã. Mas quando ele chegou naquela casa tão pobre, Deus falou no coração dele: William, pegue esse dinheiro que você tem e dê para essa família. Ele ficou pensando: meu Deus, se eu der esse dinheiro, amanhã não tenho o que comer. Mas se Deus mandou, Ele proverá. E ele então deu os $2 para aquela família. O pai da família ficou assim impressionado. Disse: moço, o senhor não sabe como isso vai ser útil. Esses $2 eu vou comprar farinha e leite e minhas crianças vão poder dormir hoje à noite de barriguinha cheia. Ele foi embora feliz da vida. Comeu o seu último bocado. Na manhã seguinte, o dono da pensão disse: William, tem aqui um envelope chegando para você. A hora que ele abriu o envelope, meus irmãos, tinha $500. Ele louvou a Deus pela providência. Por isso, nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Mas principalmente por Jesus Cristo, porque sem Jesus na vida, nós não teríamos esse acesso que temos ao nosso Pai Celestial. Ellen White escreveu, e está na Meditações Matinais de 1980, página 174, ela escreveu muitas cartas para a pessoa, e essas cartas foram depois relatadas em meditações matinais.
Em 1980, na página 174, está escrito o seguinte, um trecho de uma dessas citações dela. Ela escreveu o seguinte: a salvação que nos é trazida pelo sangue de Jesus não tem sido considerada de inestimável valor. Ou seja, as pessoas não estão dando valor muito à salvação feita por Cristo para todos nós. Pela fé, esse dom tem de ser plenamente aceito como a grande dádiva de Deus por intermédio de Jesus Cristo. O fardo dos nossos pecados e de nossas aflições foi colocada sobre aquele que é compassivo para perdoar e poderoso para salvar. Jesus assume os fardos dos nossos pecados, das nossas angústias, alivia a nossa alma e nós podemos andar em novidade de vida, com um sorriso no rosto, sem a consciência pesada, porque Cristo assumiu a nossa culpa, nos levou diante de Deus e nos apresentou como seu Filho. Por isso, a gratidão nos leva a cooperar com Deus na salvação de outras vidas. Jesus deve ser o centro da nossa vida e confiado nesse Jesus, Deus nos dará muito mais do que poderíamos estar pedindo, porque Deus sabe tudo o que necessitamos, como segurança, controle emocional, tornando-nos verdadeiras testemunhas, usando as palavras que está em Mateus 6,33. Podemos ter confiança porque, disse Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que vocês precisam vos serão acrescentadas. Pergunta número 4, da lição de terça-feira. Lendo a palavra de Deus sobre Ele atender nossas necessidades diárias, o que podemos aprender de sua provisão? Um texto bíblico, Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Expressão de Davi, ao ver a presença de Deus em sua vida. Ele dizia, o Senhor é meu pastor. E como Davi era um pastor e não deixava faltar nada às suas ovelhas, ele dizia, o Senhor é meu pastor. Eu tenho certeza que nada vai me faltar. Salmo 37, verso 25. Deus se compadece sempre. Ele joga a sua semente e abençoa sobre nós essa semente para que frutifique. Filipenses 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem disse isso foi nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Um homem que confiou em Deus plenamente, se entregou de coração, e Deus nunca deixou faltar nada ao apóstolo Paulo. E o protegeu em muitas situações e deu-lhe sabedoria. Um dos grandes homens do evangelismo, que se tornou discípulo de Jesus por um chamado inusitado. Então, para a pergunta, lendo a palavra de Deus, sobre Ele atender nossas necessidades diárias, o que podemos aprender de sua provisão? Resposta, sua palavra nos garante que Ele suprirá todas as nossas necessidades. E por isso, devemos confiar em suas promessas que nunca falharam. Aquele que confia em Deus não duvida da providência divina. Quando Deus chamou, por exemplo, Abraão para ser o pai de uma grande nação, da qual viria o Salvador, ele disse para Abraão, sê tu uma bênção. Abraão reconheceu Deus como seu benfeitor e aquele que lhe proviria as bênçãos materiais e espirituais. E dessa forma ele alcançou outras vidas. Veja que Ló se aproximou de Abraão e foi abençoado por Abraão. Os servos de Abraão, as pessoas que estavam ao redor de Abraão eram abençoadas por sua presença. Deus nos chama para o mesmo propósito nesse tempo, nos dando a vida, nos dando a respiração, o equilíbrio mental, os recursos para a nossa sobrevivência, além seja do conforto, da esperança, dos dons, do talento, da paz interior, enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. São bênçãos que Deus nos dá. Nossa missão é que nós temos que lutar e temos que compartilhar tudo aquilo que temos para que os outros possam conhecer Jesus como o seu Salvador. Ao vermos alguém em necessidade e ajudarmos essa pessoa, estaremos transmitindo Jesus para aquela vida. Um comportor passou por uma casa. Havia ali um homem doente. Ele disse, eu quero mostrar um livro para o senhor. Ele lá de dentro gritou, eu não quero porcaria de livro nenhum. Eu estou com fome. Vai embora daqui. O comportor olhou aquela casa simples e ele foi até o armazém e disse, olha, eu quero comprar isso. Entregue na casa daquele senhor ali. E foi embora o comportor.
Passado um ano, o compositor passou por ele de volta. O homem estava sentado na varanda. O compositor parou e disse: o senhor melhorou? Disse: quem é o senhor? Eu sou aquele rapaz que lhe ofereceu o livro, e o senhor estava deitado, estava de cama, e gritou que precisava de alimento. Então foi o senhor que mandou aquele alimento? Todos os meus amigos me abandonaram. O senhor nem me conhecia e mandou entregar uma compra na minha casa. Por favor, entre aqui, eu quero lhe dar um abraço. Quero que o senhor leia alguma coisa do seu livro que o senhor estava mostrando. E assim, aquele homem foi conduzido ao Senhor Jesus Cristo. Porque aquele comportor mostrou ali não o interesse em venda, mas o interesse naquela alma que precisava ser salva. Ellen White escreveu, que está em Meditações Matinais de 1983, página 106. Está escrito assim: é necessário que uma atmosfera mais celestial nos circunde a vida. Ou seja, precisamos ser mais espirituais. É preciso que nossos lábios sejam tocados com a brasa viva do altar de Deus. Precisamos ouvir de Cristo a palavra ser limpo. E como diz, está em Mateus 8, verso 3, Cristo disse ao leproso, ser limpo, e o leproso ficou limpo. Devemos dar ouvido à exortação, sede vós também santos em toda maneira, vossa maneira de viver. 1 Pedro 1, verso 15. E dessa forma, Deus será representado pela nossa vida. Certa ocasião, houve uma disputa entre dois sitiantes a respeito de uma cerca. A disputa se agravou, terminando num processo. O senhor José era dono do sítio à esquerda. Ele insistia que a cerca do outro vizinho estava 1,5 palmo dentro de sua propriedade. Ele moveu um processo contra o sitiante. O sitiante, aborrecido, vendeu o sítio para um advogado. Pois o advogado foi olhar as terras e quando estava perto da cerca, lá vem o seu José, o dono do sítio, e já foi logo dizendo, olha, o senhor é o novo proprietário desse sítio aí, eu quero dizer uma coisa para o senhor. A sua cerca está 1,5 palmo dentro da minha terra. E eu estou na justiça para consertar isso aí. O advogado que comprou o sítio disse, calma, o senhor está muito exaltado, deixa eu me apresentar. Se apresentou e disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar amanhã fazer o seguinte, pegar a cerca do senhor e colocar 1,5 metros dentro da minha propriedade. Assim, o senhor fica satisfeito. O outro vizinho, seu José, disse, mas peraí, isso é mais do que eu estou pleiteando, eu só quero 1,5 palmo. Não, disse o advogado, eu prefiro 1,5 metros dentro da minha propriedade do que uma boa briga. Aquele homem disse, o senhor é crente? Sou adventista do sétimo dia. Olha, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Eu estou impressionado. Eu pensei que o senhor fosse brigar comigo, mas eu quero saber mais dessa religião. E assim, o advogado cristão levou o seu vizinho a Jesus Cristo. É isso que Ellen White está dizendo. Precisamos ter uma atmosfera espiritual que circunde a nossa vida, que representemos mais a Jesus Cristo. Então, para a pergunta, qual a melhor dádiva que Deus nos deu? A resposta é Jesus Cristo em nossa vida. Ele muda todas as coisas, inclusive as nossas atitudes. E assim nos tornamos membros da família de Deus. Deus querido, obrigado, porque Jesus Cristo pode ser o grande parâmetro da nossa vida. As pessoas podem olhar para nós e não nos enxergar mais, enxergar Jesus na nossa vida. Nós agradecemos por isso, em nome dele. Amém. Fique com Deus, beijo no coração. Tenha uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. E continue dizendo, feliz 2023. Deus abençoe você. Amém.